Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, irmãos. Amém? Graças a Deus. Irmãos, antes da gente abrir a Bíblia, eu quero contar um testemunho para os irmãos que vale a pena orar, irmãos. Já teve algumas quartas-feiras atrás, a gente estava orando aqui na igreja, o pastor me perguntou o que é que me preocupava para a gente orar a respeito daquilo. Eu falei com o pastor, pastor, o que me preocupa é a minha avó Nilza. Ela já passou dos 80 e acaba que depois que passa dos 80, os problemas ficam mais frequentes e mais difíceis de resolver, né? E a gente orou por isso. E graças a Deus, irmãos, tem tido muita dificuldade, mas Deus também tem dado solução para todas elas. Naquela ocasião que a gente orou, era um problema grave de coluna, Deus abençoou que resolveu quase por completo. Depois veio uma gripe e uma crise de bronquite, Deus também abençoou que curou. E ontem veio um susto, foi uma queda. Uma queda, caiu do degrau e bateu com a cabeça. Era para ter sido algo muito grave, irmãos, mas pela graça de Deus foi apenas um galo bastante grande, mas só um galo, não teve problema nenhum. Então vale a pena orar, irmãos, porque Deus cuida de nós e cuida dos nossos. Às vezes a gente ora e pensa, não, eu vou orar e não vai ter problema nenhum. Não, a gente ora, o problema vem, mas Deus dá a solução. Então a gente enfrenta as aflições, mas Deus está com a gente em todas as aflições e dá a saída necessária. Amém, irmãos? Irmãos, hoje eu quero trazer uma palavra para os irmãos que está na carta aos Romanos. A carta aos Romanos, irmãos, sem sombra de dúvidas, das cartas que Paulo escreveu, é a mais importante delas. E essa carta, ela traz todo um cenário, irmãos, que se a gente ler do primeiro ao último versículo, parece que é um julgamento. O apóstolo Paulo vai trazendo a ideia de um julgamento, onde Deus é o juiz, a gente está no banco dos réus, culpado pelo crime do pecado, e Jesus é aquele quem paga a conta do nosso pecado e nos absolve da pena do pecado, que é o inferno. Então Deus, Ele está pronto para condenar o pecador ao inferno. O pecado e a lei é o promotor que nos acusa, mas Jesus é o advogado que nos absolve. Então eu aconselho os irmãos, quando tiverem oportunidade, leia toda a carta aos Romanos, do início ao fim, e você vai se ver nessa situação. O pecado vem, te acusa, a justiça de Deus é justa e está pronta para condenar, mas Jesus é o advogado fiel. E nele nós somos absolvidos da pena do inferno. Então, é difícil a gente pegar um texto separado da carta aos Romanos, porque é um assunto só. E a Bíblia, ela foi escrita de maneira inteira, livro por livro. Não era dividido em capítulo e versículo, isso veio depois. Então, é difícil a gente pegar alguns versículos, mas eu vou tentar pegar alguns versículos para a gente entender como que Jesus nos absolve da condenação do pecado. E o primeiro versículo que eu quero ver com os irmãos é capítulo 1, versículo 17. Romanos 1, 17. Esse versículo, irmãos, ele foi responsável por fazer a maior mudança que houve no cristianismo, que foi a tentativa de reformar a igreja que existia. A igreja que existia não aceitou a reforma, daí nós nos separamos e hoje existe a igreja evangélica, irmãos, a igreja reformada, que é aquela que voltou a buscar a viver aquilo que a Bíblia ensina. E esse versículo ele fala o seguinte: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Meus irmãos, nele quem? Em Cristo, nós descobrimos a justiça de Deus. Naquele tempo, irmãos, que Lutero leu esse versículo, lá no século XVI, e também quando Paulo escreveu lá no primeiro século, as pessoas temiam muito a Deus. E eles olhavam para Deus vendo um juiz pronto para levar para o inferno. As pessoas não tinham o contato com Deus como um pai amoroso, mas viam a Deus um juiz, a quem deviam ter medo. E essa justiça de Deus tirava o sono de muita gente. Mas o que é que acontece?
em Cristo, nós somos absolvidos pela justiça de Deus. E por isso nós estamos livres da condenação do inferno. E talvez nisso a gente pensa, mas então Deus, Ele está sendo imparcial. Ele está pegando uma pessoa que merece ir para o inferno e levando para o céu, que somos nós, de uma maneira graciosa. Então Deus, Ele burla a lei, Ele não dá valor para a lei, Ele passa por cima da lei. Não. Em Cristo é que nós somos absolvidos da condenação do inferno. Então Cristo, Ele não anulou a justiça de Deus que condena, mas Cristo, Ele satisfez a justiça de Deus que condena. Como que Ele fez isso? Morrendo em nosso lugar na cruz. Ele que não tinha pecado algum, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele se ofereceu para sofrer a nossa condenação. Então a ideia é a seguinte, alguém está pronto para ser condenado. Esse alguém é toda a humanidade, mas Cristo, santo, puro, o próprio Deus, se encarna em homem, nasce, como nós conhecemos a história, e se propõe a sofrer a condenação de toda a humanidade. Então, em Cristo, a justiça de Deus não é anulada, a justiça de Deus é satisfeita. Jesus cumpriu a justiça de Deus. A única maneira que o ser humano tem de não ir para o inferno, de não sofrer a condenação da justa justiça de Deus, é em Cristo. Por quê? Porque Ele já sofreu em nosso lugar. E sem Cristo, nós iremos sofrer o inferno. Então, Cristo é a nossa cidade de refúgio. Ele é quem nos livra da condenação do inferno, porque nele nós descobrimos a justiça de Deus e nele a justiça de Deus é satisfeita. E aqui fala, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então, eu não tenho que ter nenhuma obra para que a justiça de Deus em Cristo seja manifestada na minha vida. Basta que eu tenha apenas fé. A fé é quem nos livra e quem nos dá o direito de usufruir do sacrifício de Cristo. E essa fé, irmãos, a fé que a Bíblia fala, não é a fé apenas que fala, eu creio, e ponto final. Mas a fé que a Bíblia fala é crer de maneira profunda. É uma fé que nos faz experimentar a Cristo e obedecê-lo. Então, a fé bíblica, ela não é apenas crer, como o mundo fala. Sai na rua e pergunta, todo mundo vai falar, eu creio em Deus. Não é assim. É uma fé que nos faz nascer de novo e nos traz obediência. Mas a obediência não salva. A obediência ela é consequência que a fé nos traz. E a fé também é dom de Deus. Então, Deus ele nos dá a fé e a capacidade de obedecer. E essa fé, ela vem de graça. Eu quero ler com os irmãos também o capítulo 5, versículo 1 também, que fala, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, ele continua essa ideia de um tribunal. A palavra justificar, ela vem de uma cena de um tribunal, onde o juiz está para absolver, que é justificar, ou para condenar. A própria palavra justificar já dá essa ideia do porquê, né? Então é o seguinte, nós merecemos ir para o inferno. Não vamos por quê? Porque Jesus já pagou a nossa conta. O peso da conta que nós devíamos a Deus, que ia nos levar para o inferno, Jesus já pagou por ele. Até aquela parábola onde fala que um servo devia muito ao seu senhor e o senhor perdoou a dívida dele, é essa ideia da salvação. Nós devíamos tanto a Deus que não podíamos pagar, íamos ser condenados, mas Jesus pagou a nossa conta. Tanto que quando Jesus fala na cruz, está consumado, que é o verbo grego tetelestai, significa o quê? A conta foi paga. Não devemos mais nada a Deus em Cristo. Então, somos justificados o quê? Pela fé. E qual é a consequência? Nós temos paz com Deus.
Essa paz que nós temos com Deus, irmãos, essa paz que a gente se saúda, a paz do Senhor, não é apenas aquela paz de um sentimento. Eu estou tranquilo, estou em paz. Essa paz, ela vai além. Essa paz que nós temos com Deus é a paz no sentido que não tem mais guerra, não tem mais inimizade, porque o pecado nos fez inimigos de Deus. O apóstolo Paulo também trata disso na carta. Mas em Cristo a nossa inimizade com Deus acabou. E em Cristo nós somos amigos de Deus. Então essa paz que nós temos com Deus é mais que um sentimento, é mais que um estado de espírito, mas é uma situação, é uma realidade aonde a briga com Deus acabou. Nós agora não somos mais inimigos de Deus, mas em Cristo nós somos amigos de Deus. E o crente, ele é chamado para tomar essas posições. O crente, ele é chamado para tomar a posição de filho de Deus e a posição de amigo de Deus. E essa é uma questão que nos leva além, irmãos, porque nós não pregamos obra para a salvação, mas a posição de filho e a posição de amigo de Deus já nos conduz também à posição de obedientes a Deus. É impossível uma pessoa que recebeu de graça a condição de filho e de amigo desobedecer àquele que nos deu tão grande presente, àquele que nos deu tão grande privilégio. Por quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu insisto e repito, irmãos, sem Jesus não há salvação. Hoje, na internet, a gente às vezes vê muitos judeus falarem, alguns rabinos, e eles falam muito bem do Deus criador do céu e da terra, que é o Deus Pai. Mas não basta você crer apenas no Deus Pai, no Deus Criador do céu e da terra. Nós temos que crer em Jesus, o seu Filho, aquele que Pedro confessou para Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sem crer e confessar em Cristo não há salvação. Você pode crer no Deus Criador do céu e da terra, mas se você não crer em Jesus, não tem salvação. Vai para o inferno do mesmo jeito. Então, o judeu, ele é apenas salvo se ele crer em Jesus. Fora de Jesus não há salvação. É muito comum agora também, nesse período que a gente está vivendo da morte do Papa, você vê nos meios de comunicação falando muito da Igreja Romana. E os católicos, eles são soberbos nesse ponto. Eles falam, não falam muito abertamente porque tem vergonha, mas é uma doutrina básica do catolicismo. É a seguinte: fora da igreja e a Igreja Católica, não existe salvação. Nós que conhecemos a Bíblia dizemos o contrário. Não é fora da Igreja Filadélfia, Assembleia de Deus, Católica, seja qual for, não existe salvação. É fora de Jesus. Fora de Jesus é que não existe salvação. A igreja é boa para nós congregarmos e adorarmos a Deus, mas quem nos salva é Jesus, e fora dele não há salvação. A igreja que reivindica para si o direito de salvar ou de condenar a pessoa, como a Igreja Católica, algumas outras igrejas evangélicas também têm essa arrogância, isso se chama sectarismo. Olha, salve apenas aquele que está no nosso meio, e isso não é bíblico. Bíblico é dizer, fora de Jesus não há salvação. Então, o apóstolo Paulo foi bem claro. Paz com Deus. Por quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Fora dele, está perdido. E eu quero compartilhar com os irmãos também o versículo 12 do capítulo 5. Fala o seguinte: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então a gente pode pensar, né? Deus criou tudo perfeito. Como que a gente se encontra nessa situação tão miserável de pecador? Isso se dá pelo pecado que Adão e Eva cometeram. Aquele pecado que eles cometeram, que a gente não sabe bem qual fruto que era e como se deu nos detalhes, que as crianças até ensinam como uma maçã, a gente acha que isso não teve tanta importância. Mas esse foi o pior fato da história da humanidade. Quando eles pecaram, eles foram separados de Deus. E como todos nós descendemos de Adão e Eva, todos nós também nascemos separados de Deus. A criança, tem gente que fala, a criança é inocente. Convive com uma criança, você vê o tanto de pecado que uma criança tem.
Desde os primeiros meses já vai mostrando os sinais do pecado. Vai crescendo e o pecado vai tomando mais ainda forma. Então, nós nascemos em pecado. Por quê? Porque, humanamente falando, somos filhos de Adão e Eva. Através de Adão e Eva, a terra foi povoada e nós somos filhos dele. Então, por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, qual que é o salário do pecado? A morte. Não é apenas a morte física, mas a morte espiritual, o inferno. Então, por esse homem veio a morte física e a morte espiritual, por Adão. E passou a todos os homens. Porque a gente sabe bem, irmãos, basta olhar a natureza. A gente não adquire apenas a aparência do nosso pai e da nossa mãe. A gente adquire também o temperamento. A gente adquire um pouco da personalidade. E tudo isso vem de Adão e Eva. E também veio o pecado. Então a gente acha que do nosso pai e mãe, avós, é só aparência. Não é não. Personalidade, afeições, tudo isso a gente recebe essa carga genética, que indo lá atrás descende desde Adão e Eva. Por isso, todos pecaram. Não existe um ser humano sobre a face da terra, hoje e no passado, que não tenha pecado, exceto Jesus Cristo. Todos os demais pecaram. Ah, mas aquela pessoa foi muito boa. Se ela foi boa, foi a graça de Deus operando na vida dela. Mas todos nós nascemos em pecado e com essas duas condenações sobre a nossa vida: morte física e morte espiritual. A menos que, o que é que acontece? A gente pode ver mais à frente. A menos que Cristo, eu não vou ler todo o texto que é grande, por causa do tempo, a menos que em Cristo nós sejamos livres dessa condenação da morte e do inferno. Aí em Cristo a gente conhece parcialmente a primeira morte, mas mesmo assim o crente ele dorme o corpo, mas ele passa da morte para a vida eterna. E quando Cristo voltar, até o nosso corpo que morreu e se dissolveu na terra, dali vai ressuscitar um corpo incorruptível. Então, em Cristo, toda a condenação da morte e do inferno é quebrada. E nele nós temos plenitude de vida e vida eterna. Então, Cristo, ele é o segundo Adão. E tudo isso, irmãos, vem pela graça. Pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Quando nós pensamos em graça, os teólogos explicam em duas palavras. Eles falam que graça é favor imerecido. É aquilo que nós não merecemos, não precisamos fazer nada em troca. Não tem dinheiro nem obra que compra a graça de Deus. É favor imerecido. E a graça, irmãos, é muito simples de entender, mas ela é difícil de aceitar. A nossa natureza, ela é contrária à graça de Deus. Os irmãos pensem, talvez a gente ganhe um presente, e às vezes um presente fora de uma data especial. Qual que é a nossa primeira reação? Eu tenho que dar algo em troca. Eu tenho que dar um outro presente para essa pessoa. Às vezes a gente até pensa, eu tenho que dar um presente ainda melhor. Se eu ganhei um presente de 50, eu tenho que dar um de 80. Se foi um de 100, eu tenho que retribuir com um de 150. A gente até calcula o valor do presente para não ficar devendo nada para outra pessoa. Mas a graça de Deus ela é diferente. Jesus ele nos dá salvação e não tem como pagar a Cristo. A única maneira que nós temos como pagar a Cristo é agradecendo a Ele, sendo gratos e obedientes à sua palavra. Mas a salvação ela vem de graça, independente das obras. Aquele que quer ir para o céu, mediante o seu esforço e mediante o que ele faz, essa pessoa não conhece Jesus, porque em Jesus é a única porta que nos leva para o céu. Não tem dinheiro, não tem boas obras, não há nada que nós possamos fazer para ser salvo, a menos que, pela fé, crermos em Jesus e graciosamente recebermos essa tão grande salvação. E no capítulo 6, versículo 1, os irmãos podem ler aí. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante?
Então, a gente é obrigado e temos que ensinar, porque é verdade bíblica. Não faça nada para ir pelo céu, você é salvo pela graça. Mas essa graça, ela nos transforma e nos livra da condenação do pecado. E se nos livra da condenação do pecado, também nos livra da prática do pecado. Aí o apóstolo Paulo faz essas duas perguntas. Tudo isso, irmãos, vai parecendo mesmo um cenário de um tribunal. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundante? Porque se onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, então eu peco mais, porque vai ter mais graça. Eu peco mais, porque vai ter mais perdão. Aí no versículo 2, olha o que ele fala. De modo nenhum. Algumas pessoas que entendem de grego falam que aqui pode ser traduzido como Deus me livre. Deus me livre de pecar mais para que eu seja mais perdoado. Mas se eu entendo a gravidade do pecado, se eu entendo que o pecado foi o que pregou Cristo na cruz em meu lugar, eu fujo do pecado. Eu não fujo do pecado para ser santo e ir para o céu, mas eu fujo do pecado porque eu já sou salvo, porque Cristo já me salvou e agora, em gratidão a Ele, eu tenho que viver uma vida diferente. E mais adiante, o apóstolo Paulo fala sobre o batismo, fala que como Cristo foi sepultado e ressuscitou, nós também morremos para o pecado e agora nós temos uma vida nova. Nós andamos em novidade de vida. E para encerrar, irmãos, o versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Olha, irmãos, que diferença. Antes de conhecer a Cristo, antes de passarmos pelo novo nascimento, como Jesus bem pregou para Nicodemos, ali em João 3, que até o João leu um pedacinho, a gente entende bem sobre esse novo nascimento. Nós nascemos de novo, e agora esse novo homem, essa nova mulher que nasceu, o pecado não tem mais domínio sobre ele. Então, aquela pessoa que não conhece a Cristo, ele não tem escolha de pecar ou não pecar, ele só peca. Nós que já fomos lavados pelo sangue de Cristo, a gente consegue separar o pecado da santidade, a desobediência da obediência. Então, quando um crente peca, ele peca consciente do que ele está fazendo. Porque o ímpio peca porque ele está morto e está abandonado ao próprio pecado. Mas nós que vivemos em Cristo, nós distinguimos muito bem. Então, quando um crente peca, ele não pode chegar para Deus e falar, eu não sabia. Sabia. O Espírito Santo, ele trabalha no nosso coração antes do pecado para não pecar, durante o pecado para fugir dele e depois do pecado para se arrepender. Então, o crente, ele é consciente do que ele está fazendo e ele tem domínio contra o pecado e o pecado não tem domínio contra ele. Então, ele consegue muito bem fugir do pecado. Aquele que peca, peca porque quer. Não adianta pecar e colocar a culpa no diabo. Foi o diabo que me fez pecar. Não, você pecou porque você quis. O diabo te tentou, mas Deus dá a força para fugir da tentação do diabo. A Bíblia fala que junto com a tentação vem também o escape da tentação. Então só peca quem quer, quem é crente. Mas pecou também, irmãos, não está tudo perdido, não. Pecou, nós temos Cristo, que é o nosso advogado, que intercede ao Pai junto por nós. E até uma coisa interessante, a Bíblia fala que não entra no reino de Deus quem não for como uma criança. A criança, principalmente nos primeiros passos, a criança já levanta, para de engatinhar, começa a andar e vai embora? Não. O que mais acontece com uma criança é queda. A criança cai, levanta. Então o crente tem que fazer de tudo para não pecar. Mas se pecou, corra para se levantar. O tempo é hoje, nós ainda estamos vivos e o perdão de Deus está disponível. Então nós temos que ser como crianças, não cair e ficar caído. Cair e se levantar, pedir perdão a Deus, limpar a sujeira e continuar caminhando na fé. Pois não estáis debaixo da lei, porque não é que a lei, irmãos, ela era má, mas a lei ela era luz sobre o pecado, e a lei discernia o que era pecado para as pessoas, e como as pessoas estavam no pecado, parecia que a lei era pecado, mas não, a lei ela é santa, ela vem de Deus, mas ela é luz sobre o pecado, e nós não estamos mais debaixo dessa luz para o pecado, mas nós estamos debaixo da graça, para perdoar o nosso pecado.
E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu quero fazer algumas aplicações para a minha e para a sua vida. Primeiro, irmãos, nós temos que ser gratos a Deus pela salvação. Nós não escolhemos ser salvos, Ele nos escolheu. E Ele nos deu toda a condição para sermos salvos. Ele nos salvou. Ele nos chama de filhos e de amigos. Então, o coração do crente ele tem que ser transbordante de gratidão a Deus. A segunda aplicação, irmãos, é que nessa caminhada nós temos que ser vigilantes, mas também humildes. Vigilantes contra o pecado. Na própria oração do Pai Nosso, Jesus ele fala, mas não nos deixeis cair em tentação. Aquele cair em tentação ali, quem entende um pouco do original da Bíblia, sabe que não é cair na tentação, cair no pecado, mas é não nos deixeis sequer ser tentados. Então nós temos que orar a Deus para que Ele nos livre da tentação. Não cair, mas nem sequer ser tentados. E se a tentação vier, Ele nos dá força para nos cair. Isso é vigilância, é tomar cuidado com o pecado. E humildade. Humildade para quê? Para se pecar, quebranta diante de Deus, se arrependa, que Ele é pronto para perdoar. E a última aplicação que eu faço, irmãos, é alegria. O crente, ele não tem que ser triste, mas o crente diante da carta aos Romanos, diante de toda a Escritura, ele tem que ser alegre. Alegre por tão grande salvação que Cristo nos concedeu. E assim andar em novidade de vida, livre do pecado, com o coração cheio de alegria, sabendo que nós temos a certeza do que vem após a morte, é o céu. O crente ele não morre, ele passa da morte para a vida. Morremos, vamos para o paraíso. E quando Jesus voltar, ressuscitaremos com um corpo incorruptível. Isso é motivo para muita alegria, não é para pouca alegria não. Então, seja grato, seja vigilante contra o pecado, pecou, seja quebrantado, seja humilde para reconhecer o pecado e se levantar de novo e caminhe em alegria, porque Deus tem nos preparado lugar. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Esse é o nosso alvo, essa é a nossa meta, né? Que a palavra do Senhor esteja gravada no nosso coração. Porque se você conhecer a palavra, se você conhecer essa palavra gloriosa, essa bênção, essa graça, não dá para virar as costas para ela, um bem tão grande assim. Como há de se desprezar uma salvação assim? Sabemos que Ele é bondoso, Abba Pai, Deus amoroso, Deus conosco. Que Ele é a justiça em si mesmo. Ele haverá de julgar a cada um de nós, vivos e mortos. Virá o Senhor e separará o joio do trigo. Como podemos então negligenciar tão grande salvação? E se você e eu, reconhecendo o que Ele é e o que Ele representa, temos o poder de dizer, não quero para o pecado, apartai-vos de mim. Podemos e temos esse poder de não aceitar o pecado na nossa vida. Amém? Que eu e você, a cada dia, venhamos a ganhar do Senhor, a ter o Senhor ao nosso lado, nos sustentando, dando-nos graça, para poder suportar as pressões, as tentações que muitas vezes nos alcançam. Quero convidar você a ficar de pé. Que essa semana seja uma semana de bênção. Que as bênçãos do Senhor corram atrás de ti, te alcance e permaneça. Bom tê-lo aqui juntos e diante do altar, podemos assim então ter expressado ao Senhor o nosso amor, a nossa gratidão através do canto, através do louvor. Que as bênçãos do Senhor corram atrás de ti, te alcance e permaneça. Feche os teus olhos. A nossa salvação, a nossa graça vem do Senhor, que fez os céus, que fez a terra. Em Ti cremos, ó Pai, em Ti só esperamos. Não há Deus para nós fora da Tua presença. O Teu amor excede o nosso entendimento, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nas consolações eternas do Teu Espírito Santo. Que seja conosco, não só agora, mas para todo sempre. Posso ouvir um amém? Que a graça e a paz seja abundante no teu coração, que você, meu irmão, que você, minha irmã, possa em paz, e que Deus te abençoe no nome de Jesus.